15 de abril de 1945, 12h30. Complexo de cavernas de calcário, sul de Okinawa. Sachiko Nakamura apertou a filha de 8 anos, Yuki, contra o peito enquanto o som de vozes americanas ficava cada vez mais alto do lado de fora de seu esconderijo. Por 3 semanas, elas sobreviveram com ervas silvestres e água da chuva coletada em latas enferrujadas. As costelas de Yuki apareciam sob o vestido rasgado, e seus olhos tinham o olhar vazio de crianças que já haviam esquecido o que significava comer. As transmissões de propaganda haviam sido claras. Demônios americanos torturariam civis, estuprariam mulheres e comeriam crianças vivas. Era melhor morrer com honra do que enfrentar tais monstros. Mas quando o cansaço e a fome tornaram o suicídio impossível, esconder-se tornou-se a única escolha. Passos pesados se aproximaram da entrada da caverna. Sachiko cobriu os olhos de Yuki, esperando tiros ou algo pior. Em vez disso, uma voz americana calma chamou na escuridão em um japonês hesitante. Daobesu tabono arimasu. Está tudo bem. Temos comida. Para os civis japoneses, ensinados a temer os soldados americanos como monstros desumanos, o maior choque da derrota não veio das bombas ou balas, mas do momento em que mãos inimigas lhes ofereceram barras de chocolate, carne enlatada e chiclete, transformando sua compreensão tanto da guerra quanto da humanidade com o simples presente da abundância, a ilha faminta. Okinawa, no início de 1945, havia se tornado um laboratório de sofrimento humano, onde 300.000 civis se viram presos entre exércitos que lutavam pelo controle de sua terra natal. O exército japonês havia confiscado todos os suprimentos de comida disponíveis para as tropas de combate, deixando os civis para subsistirem com o que pudessem colher em campos bombardeados e vilarejos destruídos. A dieta tradicional de Okinawa, batata doce, vegetais e peixe ocasional, desaparecera à medida que a batalha avançava. Ordens militares proibiam os civis de se renderem às forças americanas, ameaçando execução para qualquer um que tentasse buscar proteção junto ao inimigo em avanço. Famílias foram forçadas a se refugiar em sistemas de cavernas e esconderijos subterrâneos, onde lentamente morriam de fome enquanto a batalha rugia acima delas. Em abril de 1945, as mortes de civis por fome e doenças já superavam as baixas de combate entre as forças japonesas defensoras. Crianças desenvolviam kwashiorkor, com o abdômen inchado pela desnutrição, enquanto os membros se reduziam a proporções esqueléticas. Adultos perdiam a força para cuidar de suas famílias, e idosos morriam silenciosamente em cantos escuros das cavernas, onde seus corpos não podiam ser enterrados de forma adequada. O impacto psicológico era igualmente devastador. A fome constante destruía os laços sociais, enquanto as pessoas competiam por migalhas de comida. Pais assistiam seus filhos morrerem lentamente, impotentes para ajudar. A tradicional cultura comunitária de Okinawa desmoronou sob o peso da fome sistemática que o exército japonês impôs, por meio de suas políticas de guerra total. A máquina de propaganda. Civis japoneses em Okinawa foram submetidos a uma intensa campanha de propaganda projetada para impedir a rendição e garantir resistência contínua, mesmo depois que a derrota militar se tornou inevitável. Transmissões de rádio, anúncios militares e boatos pintavam os americanos como feras subhumanas que cometeriam atrocidades contra qualquer civil capturado. A propaganda enfatizava a superioridade racial e retratava os americanos como mestiços incapazes de honra ou misericórdia. Crianças aprendiam canções sobre soldados japoneses valentes lutando contra inimigos com rostos demoníacos que comiam carne humana e torturavam prisioneiros por diversão. As aulas ensinavam que a morte era preferível à captura por forças que representavam tudo o que havia de mal no mundo. Líderes de vilarejo repetiam as ordens militares de que qualquer pessoa que exibisse bandeiras brancas ou tentasse se render
seria executada como traidor do imperador. As famílias eram instruídas a se matar em vez de serem capturadas, com granadas e outras armas distribuídas especificamente para suicídios em massa, quando as forças americanas se aproximassem. Essa doutrinação sistemática criou um terror que excedia o medo racional da ocupação militar. Civis literalmente acreditavam que os americanos eram monstros sobrenaturais e não soldados humanos, tornando qualquer contato positivo algo impossível, até que a experiência direta provasse o contrário. A doutrina da abundância. A logística militar americana no Pacífico operava de acordo com doutrinas de suprimento que tratavam o bem-estar do soldado como necessidade estratégica, não como luxo. As rações carregadas por soldados individuais excediam a ingestão calórica da maioria dos civis no Japão em tempo de guerra, enquanto cozinhas de campanha e depósitos de suprimentos continham alimentos que podiam alimentar comunidades inteiras. Cada soldado americano carregava rações diárias que forneciam aproximadamente 3.700 calorias por meio de combinações de carne enlatada, chocolate, café, cigarros e vários alimentos preservados. As K-Rations e C-Rations foram projetadas para manter o moral e a eficácia de combate por meio de nutrição abundante, que mantinha as tropas saudáveis e psicologicamente satisfeitas mesmo em condições de combate. Além das rações individuais, as forças americanas mantinham linhas de suprimento que entregavam alimentos frescos, produtos enlatados adicionais e itens de luxo como sorvete e refrigerantes às posições avançadas. A capacidade logística que sustentava essas operações tratava a abundância de alimentos como um requisito fundamental, e não um privilégio especial, criando excedentes que podiam ser compartilhados com a população civil. O contraste com as rações militares japonesas era gritante. Os soldados japoneses frequentemente sobreviviam com arroz misturado à cevada, alguns vegetais ocasionais e peixe preservado quando disponível. Em 1945, até mesmo as rações militares haviam sido reduzidas a níveis próximos da fome, pois as linhas de abastecimento japonesas entraram em colapso sob a interdição dos aliados e a escassez de recursos. Primeiro contato. A revelação do chocolate. Os primeiros encontros entre civis okinawanos famintos e soldados americanos ocorreram entre abril e maio de 1945, quando as operações de combate passaram de limpar cavernas para tarefas de ocupação. Esses encontros seguiram padrões que surpreenderam ambos os lados. Os americanos descobriram a extensão do sofrimento civil, enquanto os japoneses descobriram que seus supostos inimigos demonstravam uma humanidade inesperada. O soldado raso Tommy Kowalski, de Chicago, havia lutado em 2 campanhas no Pacífico antes de chegar a Okinawa. Sua experiência com o fanatismo militar japonês o preparara para a resistência contínua. Mas a descoberta de famílias famintas escondidas em cavernas exigiu respostas completamente diferentes das fornecidas pelo treinamento de combate. Encontramos uma caverna com talvez 20 pessoas dentro, escreveu Kowalski para sua esposa. Idosos, mulheres, crianças pequenas, todos pele e osso. Eles estavam tão assustados que nem conseguiam chorar. Abri minhas rações e comecei a distribuir barras de chocolate. As crianças nunca tinham visto chocolate antes. Não sabiam o que fazer com aquilo. As barras de chocolate que os soldados americanos carregavam representavam mais do que um simples doce para civis que haviam esquecido o sabor do açúcar. As barras Hershey continham cacau, leite e doçura, que criavam experiências sensoriais que aquelas crianças jamais haviam conhecido. Para os adultos, o gesto de receber comida de inimigos que supostamente os matariam desafiava todas as suposições sobre a natureza da guerra e do caráter humano. A jovem Yuki Nakamura deu sua primeira mordida de chocolate com as mãos trêmulas, esperando veneno ou alguma armadilha. Quando a doçura tocou sua língua, seus olhos se arregalaram de espanto. Ela nunca havia provado nada parecido.
uma doçura concentrada que parecia boa demais para ser real, vinda de mãos que deveriam trazer apenas morte e sofrimento. A distribuição de spam. A carne enlatada tornou-se outra revelação que demonstrava a abundância americana para civis que haviam sobrevivido semanas comendo capim e casca de árvore. O presunto enlatado, o ensopado de carne e especialmente o spam representavam fontes de proteína que a maioria dos okinawanos não via desde o início da guerra. O sargento Bob Martinez organizou a distribuição de alimentos na vila de Shuri depois que as operações de combate se deslocaram para o norte. Seu pelotão havia descoberto mais de 200 civis escondidos em túneis sob a cidade destruída, incluindo famílias que viviam no subsolo havia 6 semanas sem alimentação ou saneamento adequados. O processo de distribuição exigiu uma gestão cuidadosa para evitar tumultos entre pessoas desesperadas. Martínez estabeleceu filas ordenadas onde os civis recebiam carne enlatada, bolachas e outras rações de acordo com o tamanho da família e a necessidade médica. A organização sistemática impressionou os aldeões, que esperavam caos e crueldade das forças de ocupação. O ancião Taro Yamashiro, que servira como chefe da vila antes da batalha e entendia de logística por organizar recursos comunitários em tempos de paz, observou que a distribuição de alimentos americana revelava capacidades organizacionais que superavam qualquer coisa que ele tivesse testemunhado na administração militar japonesa. Eles tinham mais comida em um caminhão de suprimentos do que nossa vila havia visto em um ano, testemunhou Yamashiro após a guerra. Mas o que me surpreendeu foi como eles organizaram a distribuição. Todos recebiam partes iguais. As crianças recebiam rações extras e os doentes ganhavam alimentos especiais para suas condições. Eles nos trataram melhor do que o nosso próprio governo. A cultura do café. O café instantâneo americano proporcionou aos civis de Okinawa seu primeiro contato com uma bebida que a maioria só conhecia por histórias dos costumes ocidentais. A bebida amarga e estimulante criou pontes culturais que transcenderam as barreiras linguísticas e demonstraram hábitos americanos que pareciam ao mesmo tempo exóticos e generosos. A distribuição de café frequentemente ocorria durante encontros noturnos, quando soldados americanos compartilhavam suas rações em torno de fogueiras acesas em vilarejos destruídos. Civis japoneses observaram os costumes americanos de conversas casuais em torno de bebidas quentes, comportamentos sociais que contrastavam fortemente com a rígida hierarquia e formalidade que caracterizavam suas interações com o pessoal militar japonês. A senhora Hanako Suzuki, professora de Naha, descreveu sua primeira experiência com o café. O soldado americano derramou água quente sobre um pó marrom e me entregou a xícara. O sabor era amargo, estranho, mas reconfortante. Ele fez um gesto para que eu me sentasse ao lado da fogueira e bebesse devagar. Pela primeira vez em meses, senti-me um ser humano, e não uma refugiada. O ritual social de compartilhar café criou oportunidades de comunicação limitada, apesar das barreiras linguísticas. Soldados americanos tentavam frases básicas em japonês, enquanto os civis aprendiam palavras em inglês para obrigado e por favor. Essas trocas linguísticas ajudaram a estabelecer conexões pessoais que tornaram possível a cooperação contínua. O mistério do chiclete. O chiclete apresentou às crianças de Okinawa um conceito totalmente desconhecido que exigia explicação e demonstração. A ideia de um alimento que não era para ser engolido desafiava sua compreensão de comer, ao mesmo tempo em que oferecia um entretenimento inofensivo que as distraía de suas experiências traumáticas. Os primeiros encontros com o chiclete frequentemente envolviam confusão e situações engraçadas que criavam momentos de risadas genuínas em circunstâncias nas quais a alegria parecia impossível. As crianças mastigavam por alguns instantes e depois tentavam engolir o chiclete, levando a correções gentis dos soldados americanos, que demonstravam a técnica correta. Jiro Miyagi, de 10 anos,
recebeu seu primeiro pedaço de chiclete do cabo Danny Walsh, que lhe mostrou como mover a mandíbula sem engolir. O sabor prolongado e a ação mecânica de mastigar proporcionaram estímulos sensoriais que ajudaram a acalmar a ansiedade do menino, ao mesmo tempo em que demonstravam a generosidade americana em compartilhar algo sem valor de sobrevivência, mas que proporcionava simples prazer. O soldado me mostrou como fazer bolhas, recordou Miyagi décadas depois. Achei que era mágica, fazer esferas de borracha rosa aparecerem da minha boca. As outras crianças se reuniram para assistir, e logo todos nós estávamos tentando fazer bolhas. Por aqueles poucos minutos, esquecemos da guerra e apenas brincamos como crianças normais. As rações médicas. Os suprimentos médicos americanos incluíam alimentos especializados para tratar a desnutrição e apoiar a recuperação de doenças. Essas rações médicas forneciam nutrientes específicos para civis que haviam sofrido de fome prolongada e deficiências de vitaminas. O cabo médico do Exército, James Sullivan, carregava rações médicas com vitaminas concentradas, suplementos de proteína e alimentos de fácil digestão, projetados para tratar desnutrição severa. Seu treinamento incluía procedimentos para alimentar civis gravemente desnutridos, sem causar complicações digestivas que poderiam ser fatais. Você não podia simplesmente dar comida normal, explicou Sullivan em entrevistas pós-guerra. Os estômagos deles tinham encolhido. Seus sistemas digestivos não estavam funcionando direito. Tínhamos fórmulas especiais, leite em pó, comprimidos de vitaminas, alimentos que os fortaleciam gradualmente sem deixá-los doentes. Os programas de alimentação médica exigiam paciência e monitoramento cuidadoso, enquanto os civis recuperavam gradualmente a capacidade de digerir alimentos normais. O processo muitas vezes levava semanas, mas a abordagem sistemática demonstrava o compromisso americano com o bem-estar civil, que ia além das obrigações humanitárias básicas. A abundância de suprimentos. As operações de abastecimento americanas em Okinawa demonstraram capacidades logísticas que surpreenderam observadores japoneses acostumados às crônicas escassezes de sua experiência de guerra. Depósitos militares continham quantidades de alimentos que superavam qualquer coisa que a maioria dos civis já tivesse visto, mesmo em tempos de abundância. A abundância visível nas áreas de suprimento americanas desafiava as afirmações da propaganda japonesa sobre as limitações de recursos do inimigo e sua suposta fraqueza industrial. Civis podiam observar armazéns cheios de alimentos enlatados, produtos frescos transportados de bases distantes e itens de luxo que pareciam fluir sem fim dos navios de suprimento americanos ancorados ao largo. O sargento Michael Bryan, supervisor de armazém, administrava a distribuição de alimentos para operações do governo militar, que alimentavam mais de 50.000 civis diariamente em junho de 1945. Sua instalação continha alimentos que a maioria dos okinawanos jamais havia visto: frutas enlatadas, queijo processado, pão branco e produtos de carne que representavam um processamento industrial de alimentos desconhecido na culinária japonesa tradicional. Tínhamos tanta comida que não sabíamos o que fazer com tudo aquilo, lembrou O'Brien. Maçãs frescas trazidas dos Estados Unidos, pêssegos em lata, todo tipo de coisa. Os moradores locais olhavam para nossos armazéns como se estivessem vendo cavernas de tesouro. Acho que para eles era exatamente isso. A transformação das crianças. A transformação física e psicológica das crianças de Okinawa que receberam as rações americanas fornecia evidências visíveis do impacto que uma nutrição adequada tinha no desenvolvimento humano. Crianças que estavam apáticas e retraídas começaram a demonstrar energia e curiosidade à medida que seu estado nutricional melhorava. A mudança foi particularmente dramática entre bebês e crianças pequenas, cujo crescimento havia sido atrofiado pela desnutrição. Fórmulas infantis americanas, leite em pó e alimentos especializados para bebês permitiram uma recuperação rápida que surpreendeu tanto os pais quanto o pessoal médico que acompanhava seu progresso.
A enfermeira-tenente Helen Chang documentou a recuperação de dezenas de crianças desnutridas. Dentro de 2 semanas de alimentação adequada, você podia ver a diferença. O cabelo delas começou a crescer novamente, a pele melhorou e, o mais importante, elas começaram a brincar e rir como crianças normais. A comida literalmente as trazia de volta à vida. As mudanças psicológicas acompanharam a recuperação física, à medida que crianças que viveram em constante medo começaram a confiar no pessoal americano que consistentemente fornecia comida, cuidados médicos e proteção. Esses relacionamentos frequentemente se tornaram a base para a aceitação mais ampla das políticas de ocupação americana pela comunidade. A troca cultural. O compartilhamento de alimentos criou oportunidades de intercâmbio cultural que ajudaram tanto os americanos quanto os civis japoneses a se entenderem como indivíduos, e não como estereótipos de inimigos. Essas interações frequentemente começavam com gestos simples, em torno de refeições compartilhadas, e se expandiam para comunicações mais amplas sobre famílias, lares e esperanças para o futuro. O cabo Ed Nakayama, um soldado nipo-americano do Havaí, serviu como intérprete para as relações civis no centro de Okinawa. Sua habilidade de falar ambos os idiomas permitiu comunicações mais profundas que revelaram os custos humanos da guerra em ambos os lados. Quando descobriram que eu era nipo-americano, eles não acreditaram, recordou Nakayama. Eles achavam que todos os japoneses na América haviam sido mortos ou presos. Ao saberem que minha família estava segura no Havaí, que eu havia crescido como americano mantendo a cultura japonesa, isso desafiou tudo o que eles pensavam saber sobre os Estados Unidos. As trocas culturais frequentemente envolviam o compartilhamento de informações sobre a vida em tempos de paz, tradições familiares e esperanças pessoais que transcendiam fronteiras políticas. Soldados americanos aprenderam sobre os costumes de Okinawa, enquanto civis japoneses descobriram valores familiares e práticas sociais americanas que contrariavam os estereótipos da propaganda. O desafio administrativo. Gerenciar a distribuição de alimentos para centenas de milhares de civis deslocados exigiu capacidades administrativas que demonstraram a competência organizacional americana a observadores japoneses, que haviam vivenciado o caos do colapso de seu próprio governo nos últimos meses da guerra. Oficiais do governo militar estabeleceram sistemas de registro que rastreavam as populações civis, avaliavam as necessidades nutricionais e distribuíam recursos de acordo com prioridades médicas, e não com status social ou considerações políticas. A abordagem sistemática impressionou os funcionários japoneses que haviam lutado com a alocação de recursos durante a fase final e desesperada da guerra. O capitão William Hayes comandava os assuntos civis do setor sul de Okinawa, supervisionando a distribuição de alimentos que alcançou mais de 150 mil pessoas deslocadas até agosto de 1945. Sua operação exigia coordenação entre unidades de suprimento militar, pessoal médico e líderes locais que ajudavam a implementar as políticas de distribuição. Estávamos alimentando mais pessoas do que moravam em muitas cidades americanas, relatou Hayes a seus superiores. A logística era incrível. Rastreamento de famílias, condições médicas, necessidades alimentares especiais, mas funcionou porque tínhamos os recursos e os sistemas organizacionais para fazê-lo funcionar. As refeições de reconstrução. Com o fim da fome imediata e a restauração da nutrição básica, as autoridades americanas começaram a introduzir alimentos que sustentariam a reconstrução de longo prazo da sociedade de Okinawa. Esses programas incluíam suprimentos agrícolas, equipamentos de cozinha e alimentos que poderiam servir de base para a renovação da produção local de alimentos. A transição da alimentação de emergência para a nutrição sustentável exigiu o ensino de novas técnicas de preparo, a introdução de ingredientes desconhecidos e o auxílio às comunidades na reconstrução de sua capacidade de produção independente. O pessoal americano trabalhou com líderes locais para identificar alimentos que pudessem ser integrados à culinária tradicional de Okinawa.
A especialista em economia doméstica, Tenente Dorothy King, ensinou as mulheres de Okinawa a preparar alimentos ao estilo americano, usando ingredientes disponíveis, incorporando métodos tradicionais de cozimento que tornavam os pratos aceitáveis ao paladar local. Essas aulas se tornaram centros sociais onde as mulheres compartilhavam experiências e reconstruíam conexões comunitárias. Não estávamos tentando torná-las americanas, explicou King. Estávamos tentando dar a elas ferramentas para reconstruírem suas vidas. Alguns alimentos americanos funcionavam bem com seus estilos de cozinha. Carne enlatada em ensopados tradicionais, farinha para diferentes tipos de pão. Era uma questão de sobrevivência e adaptação. O impacto geracional. As crianças que experimentaram o compartilhamento de alimentos americanos durante a ocupação carregaram essas memórias por toda a vida, tornando-se frequentemente defensoras de relações pacíficas entre o Japão e os Estados Unidos. As lembranças sensoriais de chocolate, chiclete e refeições abundantes criaram associações positivas que influenciaram sua compreensão das relações internacionais. Muitas dessas crianças seguiram carreiras que envolviam contato contínuo com americanos, trabalhando como intérpretes, professores ou representantes de negócios no relacionamento pós-guerra desenvolvido entre antigos inimigos. Suas experiências de infância com a generosidade americana forneceram bases pessoais para a cooperação política e econômica. O impacto geracional se estendeu a famílias em que os avós compartilhavam histórias de bondade americana com os netos nascidos muito depois do fim da guerra. Essas histórias orais ajudaram a manter a memória de um tempo em que inimigos escolheram a misericórdia em vez da vingança e a abundância em vez da avareza. As lições econômicas. A abundância que as forças americanas puderam compartilhar com as populações civis forneceu lições práticas sobre sistemas econômicos que desafiaram a compreensão japonesa de gestão de recursos e capacidade industrial. A distribuição casual de alimentos valiosos demonstrou uma riqueza que superava qualquer coisa que a maioria dos japoneses já havia experimentado. Economistas e funcionários do governo japonês, que observaram as operações de abastecimento americanas, começaram a compreender a capacidade industrial que possibilitou a vitória dos Estados Unidos. A habilidade de alimentar centenas de milhares de civis inimigos enquanto mantinham operações militares revelou um poder econômico que os planejadores japoneses jamais haviam avaliado com precisão. Essas observações influenciaram as políticas econômicas japonesas do pós-guerra, que passaram a enfatizar a produção industrial, o comércio internacional e a abundância de consumo em vez de gastos militares e acúmulo de recursos. A demonstração da prosperidade americana tornou-se um modelo para a reconstrução da sociedade japonesa em bases democráticas e capitalistas. O alicerce diplomático. O compartilhamento de alimentos entre soldados americanos e civis japoneses criou relações pessoais que forneceram fundamentos emocionais para a aliança do pós-guerra entre antigos inimigos. As lembranças de bondade mostradas em momentos de vulnerabilidade criaram uma confiança que sustentou acordos políticos mais amplos. Muitos japoneses que receberam rações americanas durante a ocupação tornaram-se defensores da amizade contínua com os Estados Unidos ao longo do período da Guerra Fria. Suas experiências pessoais de generosidade americana forneceram testemunhos convincentes sobre o caráter dos Estados Unidos, apoiando líderes políticos que promoviam a Aliança Ocidental. O impacto diplomático se estendeu além das relações individuais para uma compreensão cultural mais ampla, que tornou possível a convivência pacífica entre nações que, poucos meses antes, haviam lutado com ódio mortal. O alimento tornou-se uma ponte entre culturas que pareciam irreconciliavelmente opostas. A transformação completa. Em agosto de 1945, quando o Japão se rendeu, mais de 200.000 civis de Okinawa recebiam rações diárias de alimentos de fontes americanas. A transformação da fome para a nutrição adequada foi acompanhada por mudanças psicológicas que alteraram atitudes fundamentais em relação aos Estados Unidos
e a democracia. As crianças que aprenderam a fazer bolhas com chiclete americano cresceram e se tornaram líderes do milagre econômico japonês do pós-guerra. Os idosos, que haviam experimentado seu primeiro gole de café de soldados inimigos, tornaram-se defensores das relações internacionais pacíficas. As mães que viram a saúde de seus filhos ser restaurada pela generosidade do inimigo tornaram-se pontes entre culturas que construíram uma amizade duradoura a partir das cinzas da guerra total. O choque de receber comida de supostos demônios revelou que inimigos podiam se tornar protetores, que a abundância podia ser compartilhada em vez de acumulada, e que a democracia podia escolher a misericórdia em vez da vingança, mesmo no momento de vitória total. Para os civis japoneses que ficaram maravilhados quando os soldados americanos compartilharam suas rações, esse assombro tornou-se a base para uma compreensão transformada do que era possível, quando as nações escolhiam a cooperação em vez do conflito, a abundância em vez da escassez e a humanidade em vez do ódio. No final, o sabor do chocolate, o calor do café e o simples prazer de mascar chiclete realizaram o que a conquista militar sozinha jamais poderia alcançar. A transformação do medo em confiança, do ódio em amizade e de inimigos em aliados que permaneceriam juntos por décadas de paz e prosperidade, construídas sobre a memória da bondade compartilhada na hora mais sombria da humanidade.